Análise política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Bom, terça-feira de feriadão, feriado para muita gente, menos pra gente, né, Rudá? Pois é, afinal é dia da República, a gente tem que trabalhar, né? Pra quem tem chefe rigoroso, aquele chefe que fala grosso, impõe respeito, ou não é bem isso? No caso da presidente Dilma, parece que não é bem isso, né, Rudá? Ela fala grosso, ela impõe respeito, põe medo até, mas os ministros continuam fazendo a festa. Tá uma confusão generalizada ali, né? É isso mesmo. Dilma, chefe, é a nossa chefa, né? Embora a nossa chefe seja bem mais delicada. Mas vamos lá. A história central é o seguinte. Eu acho que a Dilma tenta, aliás, é do perfil dela, criar uma imagem de uma espécie de xerife. A Folha de São Paulo recentemente fez uma matéria mostrando como é que ela trata de maneira, digamos assim, pouco delicada os seus ministros, em especial os mais próximos, o que é surpreendente. Mas o que a gente vai aprendendo com a idade é que nem sempre a forma virulenta, agressiva, gera resultados esperados. Pelo contrário, muitas vezes ocorre uma certa sabotagem. E me parece que é isso que vem ocorrendo no governo da Dilma. Veja só, nós tivemos duas notícias muito recentes envolvendo dois ministros que, apesar de ações, digamos assim, eticamente contrárias, elas acabam desaguando nessa mesma questão que é se Dilma realmente controla o seu ministério. O ministro Aldo Rebelo, que acaba de assumir o Ministério dos Esportes, acaba de anunciar que cancelou ou está em suspenso 50, 60 convênios com as ONGs que ele tinha contratado, porque ele quer avaliar se realmente não há irregularidade. Então quer dizer que se contratou antes um ministro que é do seu próprio partido, sem ter feito esse tipo de pente fino. Mas aí nós temos outra notícia super quente, envolvendo o nosso ministro cai não cai, Carlos Lupe, do Trabalho. E o que ele acaba de ter, na sua ação fantástica, ter promovido? Ele promoveu 7 sindicatos do Amapá. Ele registrou, aliás, concedeu o registro de 7 sindicatos do Amapá, coisa recente, que esse registro foi solicitado pelo seu colega de partido, o deputado do PDT, Bala Rocha. Você me desculpe, mas o trocadilho é demais, né? Que tão rápido quanto uma bala, ou sei lá, atingindo o coração do ministro com uma bala, ele solicitou o registro desses 7 sindicatos que são simplesmente fantásticos. Os 7 sindicatos têm endereço no mesmo local, os seus presidentes são motoristas de uma cooperativa que é vinculada a um amigo dele, desse deputado, e finalmente a Federação das Indústrias notificou o ministro que não existe base sindical industrial naquelas localidades onde os sindicatos foram criados. Ou seja, tem alguma coisa muito estranha nessa história, não? Rudá, o que seria isso, essa atitude do ministro? Seria excesso de confiança ou, desculpe o termo, burrice? Olha, eu acho que são vários fatores. Eu vou destacar um deles, que é pouco comentado na grande imprensa, e que valeria a pena talvez o nosso ouvinte ter conhecimento. Existe uma lógica da tradição passada da esquerda brasileira, que é da tradição que vem do PCB e do PTB, de aparelhamento da estrutura sindical. Vamos lembrar só o seguinte: a esquerda clássica acredita que sindicato ela só funciona, é um instrumento de luta econômica para aumentar salário, mas que acima dele estariam os partidos que discutiriam a política, a história de um país e assim por diante. Então, dentro da tradição lá dos anos 50, 60 da esquerda brasileira, principalmente liderada pelo Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, a ideia é que deveria se utilizar essas estruturas sindicais para ter peso político, para promover mudanças políticas. Eu, tempos atrás, entrevistei Lindolfo Silva, um comunista histórico, carioca, que foi o primeiro presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, e ele ria muito contando essas proezas dos comunistas junto ao Ministério do Trabalho e as estruturas sindicais. Só para ter uma ideia, eu não vou me delongar muito, o Lindolfo Silva era alfaiate.
Ele não sabia distinguir alface de almeirão. Aliás, não é tão fácil mesmo. Ou de agrião. Então, veja só, o que acontece é que na história política da esquerda e dos trabalhistas, dos comunistas, existe essa lógica de aparelhamento da estrutura sindical. Ora, quando você entra no ministério, era isso que se fazia também. Por exemplo, de ministro para ministro, que se trocava toda hora no governo João Goulart, cada ministro era vinculado a um partido e que era vinculado a centrais sindicais e a forças sindicais. E cada vez que um ministro, como Franco Montoro, fez em um período, quando foi ministro do Trabalho, do João Goulart, assumia a pasta, ele regulamentava e registrava um monte de sindicato que era vinculado ao partido dele. É isso que vem acontecendo com o Lupe. O Lupe ficou muito solto. Os acordos que Lula promoveu são acordos depois do mensalão, de porteira fechada. O partido leva tudo e começa a aparelhar dentro de um histórico político, de uma concepção da esquerda brasileira. Não é de toda a esquerda brasileira, mas é de uma tradição lá dos anos 50 e 60. Ou seja, a única forma de combater isso é transparência e debate público com notícia e análise, como nós fazemos aqui. Com certeza, e Rudá, olha só, uma notícia que está no portal Tempo hoje, uma organização da sociedade civil de interesse público, uma OCIP de Belo Horizonte, ela é investigada pela Procuradoria da República do Distrito Federal por suspeita de irregularidades em convênio firmado com o Ministério do Trabalho, comandado pelo nosso querido Lupe. O Ministério Público pede o ressarcimento dos valores já repassados ao Instituto Mineiro de Desenvolvimento, IMDC, ele e outras 7 entidades que celebraram um contrato com o Ministério do Trabalho há 2 anos. Então, Tonélio, veja, as OCIPs foram criadas e estruturadas para assessorar os governos na gestão Fernando Henrique Cardoso, que também teve problemas gravíssimos da mesma natureza. Vamos lembrar que houve, na época do governo FHC, além da criação das OCIPs, essa estrutura híbrida, meio pública, meio privada, nós tivemos também muito recurso do FAT, que foi liberado para empresários e para centrais sindicais, algumas recém-criadas, como a Central Social-Democrata, que nem existe mais, depois do fim do governo FHC ela acabou. Então, assim, não é verdade que aí, no caso, seja algo específico do governo Dilma ou Lula. Tem uma tradição aí, eu estou tentando recuperar uma análise de uma cultura da esquerda brasileira, não que a direita também não faça isso, mas a direita, quando utiliza o Estado, faz como negócio, a esquerda é como ideologia. Então, temos que discutir teoria nesse caso. Muito bem, Rudá Hit, que fala sobre política aqui na Band News FM. De volta amanhã, Rudá, quarta-feira? Claro. Então tá bom, Tem bom dia. feriado entre nós. Feriado entre nós. Boa terça, Rudá. Um grande abraço a todos.